Sejam bem-vindos, taverneiros e taverneiras. Peguem suas cervejas e acomodem-se para mais uma história aqui na Taverna do Saga. Capítulo 4. Pegando a estrada. Ele se despediu de Ginny na colina de onde podia ver a fazenda. Clay achou que ela acenaria da porta e voltaria quando o caminho de casa tivesse terminado e o de estrada tivesse começado. Temeu aquele momento como um homem esperando o carrasco de capuz preto chamá-lo para a plataforma. Sua vez, meu chapa. Mas a esposa foi com ele, falando baixinho sobre trivialidades, enquanto andavam de mão dadas, colina acima. Em pouco tempo, Clay sentia de que alguma coisa da qual não conseguiria lembrar quando tentasse mais tarde. E quase esqueceu que poderia nunca mais ouvir a voz dela de novo, nem sequer ver o seu cabelo flamejar no sol da manhã. Como aconteceu quando o casal chegou ao ápice e viu o mundo se abrir em um dourado e verde além deles. Horas antes, enquanto os dois estavam acordados na escuridão cinzenta que prenunciava o amanhecer, Ginny havia avisado que não choraria na despedida, que não era da natureza dela, mas que isso não significava que não sentiria a falta dele. Mas ali na colina, ao amanhecer, depois de dizer de novo como ele era um homem bom, Ginny chorou. Clay acompanhou. Quando as lágrimas secaram, ela segurou o rosto dele e o encarou. Volte para casa. Volte para mim, Clay Cooper. Disso, Clay Cooper celebraria até o final. Gabriel não tinha alugado um cômodo em King's Head, mas o atendente do bar, Chip, uma presença tão permanente atrás do balcão de madeira que Clay às vezes se perguntava se o sujeito tinha pernas. Mencionou que ofereceu um estábulo vazio para um bardo velho, desgrenhado em troca de algumas histórias. Ah, e umas histórias bem boas, disse Chip atrás do balcão, enquanto enxaguava as canecas em uma bacia de água suja. Amigos que viraram inimigos, inimigos que viraram amigos. Descreveu um dragão de um jeito tão real que até parecia que o homem lutou contra um. Histórias tristes também fizeram parte da história. Coisas tocantes de verdade, o sujeito até chorou algumas vezes. Com certeza era Gable no estábulo, com certeza. O herói antes louvado que tomava vinho com os reis e ia para a cama com as rainhas, estava encolhido em volta de sua bolsa em uma pilha de feno molhado de mijo. Ele gritou quando Clay o cutucou para acordá-lo, como se tivesse arrancado das garras de um pesadelo horrível, o que devia de fato estar acontecendo. Clay arrastou o velho amigo para dentro e pediu café da manhã para os dois. Gabriel ficou tão agitado até a comida chegar pelas mãos de uma das filhas tranquilas de cabelo escuro de Chip e atacou o pote com avidez, como fizeram com o ensopado de Ginny na noite anterior. Bom, eu trouxe roupas limpas, botas novas e quando você acabar de comer vou pedir para Chip encher a banheira para você. Gabe deu um sorriso meio torto e desconcertante. Cara, está tão ruim assim, amigo? Ruim é apelido, está péssimo, Gable. Depois daquilo, Clay comeu devagar e se perguntando se já tinha feito o suficiente. Ele talvez mandasse Gable seguir em frente, de estômago cheio e roupas limpas, antes de voltar para casa. Poderia dizer para Ginny que não encontrou o velho amigo na cidade e diria, bem, pelo menos você tentou. Ou, pois eu tentei mesmo. Voltaria para a cama ao lado da sua esposa, confortável e quente, e talvez... Gabriel estava olhando para ele como se o crânio de Clay fosse um tipo de um aquário e seus pensamentos pudessem ser vistos nadando de um lado para o outro. Seus olhos desviaram para a mochila de aspecto pesado no banco na frente e para o aro de grande escudo preto nas costas de Clay. Por fim, olhou para o prato vazio e depois de um longo silêncio fungou uma vez. Passou a manga suja pelos olhos e então... Obrigado, velho amigo. Então Clay suspirou até cair em si. Já era. Agora já era. Mas ele respondeu na verdade... De nada, velho amigo, de nada.
A caminho de Coverdale, pararam na casa da patrulha para Clay entregar o uniforme e informar ao sargento que estava saindo da cidade. "Ô, meu amigo, para onde você vai?" perguntou o sargento. Seu nome, na verdade, era misterioso para todos, menos para a esposa que tinha morrido alguns anos antes e levado o segredo para o túmulo. Ele era um homem de grande integridade, pouca imaginação e idade indeterminada. Com um rosto similar a couro maltratado pelo sol e um bigode que parecia ser passado a ferro, com as pontas grossas como canudos, desciam até quase a cintura. Até onde as pessoas sabiam, o sargento nunca tinha participado de um exército algum, nem lutado como mercenário, nem feito nada além de servir a guarda em Coverdale a vida inteira. Sem muito humor para explicar a missão detalhada, Clay apenas respondeu que estava indo para Castile. Os homens posicionados de ambos os lados do portão soltaram ruídos de surpresa, mas o sargento só confiou o grande bigode, olhou para Clay pelas rugas inchadas que era de seus olhos e respondeu: Longe, hein, garoto? Longe. Era a mesma coisa que o velho tivesse comentado que o sol ficava lá no alto. Bom, vou ficar com o seu uniforme, então. O sargento esticou as mãos calejadas e Clay entregou a ele a túnica da patrulha e o seu elmo. Ofereceu a espada também, mas o velho balançou a cabeça e simplesmente respondeu: Pode levá-lo, amigo. Sabe que um pessoal foi assaltado na Estrada do Sul, disse um dos guardas que estava presente. E um centauro foi visto perto da casa de Taswell. O sargento colocou algo nas mãos de Clay. Era um elmo de metal, no formato de uma tigela de sopa, com uma proteção no nariz e um gorro de couro costurado dentro dele. Os deuses sabiam o quanto Clay odiava elmos, e aquele era mais feio do que a maioria. Bem, então, obrigado. Clay agradeceu segurando embaixo do braço. Ué, amigo, então por que você não coloca? Disse Gabriel, já sabendo a resposta de Clay. Clay lançou um olhar sinistro para o suposto amigo. Ele perguntou com um tom de sinceridade, mas Clay viu no canto da boca dele tremer, achando que aquilo era apenas uma graça irônica. Gabriel também sabia o quanto Clay odiava e detestava os elmos. Bom, não entendi. Hã? Você deveria experimentar o elmo agora. O elmo que o sargento te deu? Coloque, experimente. E dessa vez a voz traiu e tremeu no final com o esforço de manter a expressão séria. Clay olhou para o redor sem poder fazer nada, mas ele e Gable eram os únicos que conheciam aquela piada interna. Os homens no portão olharam para ele com expectativas e o sargento assentiu. Clay então botou o elmo, tremeu quando o couro molhado de suor se acomodou na sua cabeça. A proteção frontal apertou dolorosamente seu nariz. Clay piscou enquanto seus olhos se ajustavam na barra entre eles. Olha, ficou ótimo, hein, Clay? Gabriel assentiu, coçando o nariz como desculpa para esconder o sorriso. O sargento não disse nada, mas alguma coisa, um brilho nos olhos afiados de corvo, fez Clay se perguntar se o velho não estava também de sacanagem no final das contas. Clay deu um sorriso tenso para Gabriel e respondeu: Então, vamos? Eles passaram pelos portões, uns 50 metros à frente, a caminho fazendo uma curva para o sul depois de uma área densa e aberta de verde. Havia uma ravina do outro lado da estrada. E assim que fizeram a curva, Clay arrancou o elmo de sua cabeça e jogou girando para o alto. Ele quicou umas 2 vezes na colina e fez um arco longo antes de parar. Havia muitos outros ali no chão ao redor, enferrujados pelas chuvas, cobertos de musgo ou bem enterrados na lama. Alguns serviam até de lar para algumas criaturas, entre outros. Enquanto a tigela de bronze se acomodava na grama escorregadia da lama, uma carriça pousou com leveza na aba larga do elmo.
decidindo na hora que tinha encontrado o lugar perfeito para o seu ninho. Então Clay e Gabriel andaram lado a lado pelo caminho de terra. Uma floresta de bétulas brancas altas e amieiros verdes atarracados ladeava a estrada. Os dois ficaram em silêncio por longo tempo no primeiro trecho da estrada, cada um perdido no seu labirinto sombrio da própria mente. Gabriel não carregava armas, apenas o que parecia uma bolsa vazia. Já a mochila de Clay estava quase explodindo com roupas, uma capa quente, almoço embrulhado em pedaços de panos para vários dias, e também pares de meia suficiente para manter aquecidos os pés de um exército. A espada dos patrulheiros estava presa no quadril, o coração negro estava pendurado no ombro direito. O nome do escudo homenageava um ente furioso que liderou uma floresta viva em uma matança de 1 mês pelo sul na Águia. Coração Negro e seu exército exterminaram vários vilarejos antes de cercar Hollyville. Embora alguns defensores determinados tinham ficado para proteger seus lares, Clay e os amigos do bando foram os únicos verdadeiros lutadores na cidade. A batalha que veio em seguida, que durou quase uma semana e tirou a vida de um dos numerosos bardos azarados do Saga, foi assunto de mais de música que dava para cantar em um dia. O próprio Clay Cooper derrubou o Coração Negro e do cadáver tirou a madeira a qual fez o escudo. Aquela peça de proteção já tinha salvado a vida dele várias e várias vezes, todos os companheiros do bando junto, e era o bem mais valorizado de Clay. A superfície revelava incontáveis provações aqui. A marca de garras afiadas de uma harpia defendendo a sua ninhada. A mancha do bafo de ácido de um touro mecanizado. Seu peso era um conforto familiar. Ainda que a alça estivesse começando a machucar, a borda de cima ficava batendo na nuca e dos ombros de Clay, mesmo doendo como os de um cavalo preso em uma carroça de granito. Bem, velho amigo. E Ginny parecia bem, hein? Gabriel tentou destruir o longo silêncio entre os dois durante o caminho. Ué, amigo, quantos anos a Thalia está agora? 7? 9, na verdade. 9, interessante. Ele balançou a cabeça, respondendo meio vagamente. Cara, onde o tempo foi parar, hein? Em algum lugar bem ensolarado. Eles seguiram sem falar nada por mais algum tempo, mas Clay viu o amigo começar a ficar inquieto. Gabriel nunca foi de ficar na dele, o que essencialmente foi o motivo para ele e Clay terem começado uma boa amizade. Você ainda mora em Five Court? Clay então decidiu entrar na dança, já que era para quebrar todo aquele gelo, que ele pudesse pelo menos seguir e escolher o caminho dessa conversa. Bom, eu morava, mas sabe como é, né? Clay não sabia como era, mas teve a sensação de que Gabriel também não pretendia explicar. Eu saí da cidade uns 2 anos atrás, morei em Hinesbrook por um bom tempo. Depois disso, aceitei alguns negócios sozinho para pagar o aluguel e botar a comida na mesa. Negócios? Repetiu Clay, desviando para fugir de um buraco meio traiçoeiro. Durante a primavera e o verão, carroças cheias de madeira recém-cortadas percorriam a estrada em direção ao sul, a caminho de Contas, deixando sucos de profundos buracos que ninguém se dava ao trabalho de tapar. Bom, não era nenhum trabalho nada demais. Tipo, exemplo, 2 ogros, um Bagster, uma matilha de lobisomens que, em forma humana, era a mais velhinha que parecia ter uns 70 anos. Foi fácil dar um jeito em tudo. Clay então se viu dividido entre o horror, a graça e a surpresa genuína em geral. Quanto mais perto você ficava de Fivercoat, que era praticamente o centro de Grandwell, menos monstros costumava achar. Eu não sabia que Hinesbrook tinha problemas com monstros. Agora não tem mais. Clay revirou os olhos. Pensou consigo mesmo. Você se meteu nessa porque quis, Clay. Por outro lado,
Era bom ter um vislumbre da antiga fumaça de que Gable era por baixo da fachada da humildade. Pode ser que existia uma lâmina por baixo de toda essa ferruagem final. Então foi lá que eu vi Rose pela última vez. E de repente a nuvem sombria voltou a transformar o seu humor. Bom, ela foi me visitar e quando estava a caminho de oeste, tentei convencê-la a não vir. E acabamos discutindo feio e tendo uma boa briga. Gritamos um com o outro por meia tarde e noite. Quando acordei, ela já tinha ido embora. Eu apenas queria... Falou ele antes de se interromper. Mas acabou perguntando mesmo assim. E você? Qual era o plano antes de eu aparecer e foder com tudo? Bom, nosso plano eu tinha em mente era da gente... A gente queria mandar Tali para estudar em Oxford. Quando ela tivesse a idade, é claro. Ginny e eu estávamos pensando em vender a casa, abrir alguma coisa nossa em algum lugar. Uns 2 andares, um estábulo nos fundos, talvez uma forja de pequeno tamanho para fazer ferraduras e consertar ferramentas. Tipo uma hospedaria? Gabriel coçou a nuca, meio incrédulo no que estava ouvindo. Escola em Oxford, uma hospedaria? Quem poderia imaginar de que ficar em pé encostado em um muro pagava tão bem? Acho que eu vou pedir emprego ao sargento quando a gente voltar. Sempre achei que ficava lindo de elmo. Bom, Ginny vende cavalos e ganha 5 vezes mais do que eu. É claro, você é um homem de sorte, Clay. Deuses, uma hospedaria. Consigo até imaginar o coração negro pendurado na parede, Ginny servindo bebidas atrás de um balcão e o velho Clay Cooper sentado junto à lareira, contando para qualquer um com ouvidos como tivéssemos que subir uma colina na neve para matar dragões durante a nossa época. Clay riu e espantou uma vez porque estava zumbindo diante de seus olhos, considerando que a maioria dos dragões dos quais ouvira falar morava no alto de montanhas. Subir uma colina na neve para matar uma parecia um detalhe um pouco dispensável. Ele estava pensando sobre isso enquanto Gabriel de repente parou na frente de Clay, e os dois quase se chocaram. Estava prestes a perguntar a ele onde ele estava quando se deu conta. Ao lado da estrada, a ruína de uma casa moderna estava coberta de décadas de vegetação e mato alto. Um carvalho acadeado crescia no meio, criando uma chuva regular de folhas alaranjadas. As raízes envolviam pedras engrenadas por fuligens, como se tentassem arrancá-las de uma estação atrás da outra, para debaixo da terra. Havia muitos anos que Clay não colocava os olhos no que restava da casa em que morava na infância. Ele quase nunca teve motivos para viajar para tão longe do sul da cidade, e mesmo então costumava ignorá-la, evitando completamente o local. Parado ali, agora porém, Clay disse que a si mesmo que não sentia o cheiro de cinzas nas brisas, nem do calor das chamas batendo no seu rosto. Se lembrava de tudo isso da forma mais vívida. Ele assentiu essas lembranças e agarrando as raízes de sua infância, ameaçando puxá-lo para baixo também. Quase deu um pulo quando Gabriel botou a mão no seu ombro. Amigo, eu acho que você deveria ir lá. Clay suspirou e olhou para as ruínas. Seus olhos acompanharam a descida das folhas caindo como brasas na direção da terra, e outra vespa, ou a mesma vespa, voou em volta de sua cabeça. Eu não vou demorar, Gabriel. Eu espero você aqui. O pai de Clay era um lenhador, mas costumava se gabar de sua breve incursão na atividade de mercenário. Leaf e os lenhadores. Foi um bando pouco conhecido até derrotar o Banderhoof, que estava raptando crianças perto de Hollyswalt. Infelizmente, a bile ácida da criatura causou sérios danos às pernas do líder do bando. Então Leaf ficou aleijado.
O bando, conhecido após esse episódio apenas como lenhadores, chegou à fama sem ele. A mãe de Clay, Talia, supervisionava a cozinha no King's Head. Ela era uma artista quando o assunto era comida. O marido muitas vezes reclamava que a mulher oferecia refeições melhores para os estranhos do que para a própria família. Em uma dessas ocasiões, ela observou que Leaf passava mais tempo bebendo do que com os filhos. E esse foi o jeito dela chamá-lo de bêbado, sem de fato fazer isso. Apesar de ser lento demais para entender essas sutilezas, Leaf não gostou muito bem do tom e bateu nela. Irritado com as palavras da esposa, Leaf levou o filho para o bosque no dia seguinte. O dia estava claro e frio. O vento de inverno descia das montanhas e deixava as folhas duras, estalando sobre cada passo de Clay, enquanto ele andava às pressas atrás do pai. Leaf carregava o machado que afiava todos os dias à noite antes de dormir. Parou onde estava, olhou para as árvores ao redor, bétulas brancas, bordos vermelhos e pinheiros ainda cobertos de verde. Uma fraca, declarou por fim. Uma que não vai resistir por muito tempo. Clay riu daquilo, mas odiou ter rido agora que se lembrava daquele dia. Eles encontraram uma bétula fina, e Leaf botou o machado nas mãos dele. Mostrou a Clay como firmar os pés, posicionar os ombros e como segurar o machado na ponta do cabo. E botar toda a força nos movimentos. O primeiro golpe de Clay não fez muito efeito, nem muito forte. Gerou um tremor nos braços e deixou o cotovelo doendo. A árvore mal sofreu arranhão. Seu pai riu com deboche. Outra vez, moleque! Bata nela como se o odiasse. A árvore caiu um tempo depois e Clay ganhou os tapinhas nas costas do pai pelo esforço. Leaf o levou para casa depois disso. A bétula ficou ali, caída, onde Clay derrubou, e lá permaneceu. Embora quase 40 invernos severos de Ágria tivesse ido e vindo desde aquele dia. A madeira estava branca como osso embaixo de pontinhos de luz do sol. Clay se ajoelhou, deixou a mochila de lado e botou o coração negro no chão. O aroma da floresta encheu os pulmões e lhe serviu de consolo. Esticou a mão e tocou o tronco, puxando a casca madura, passando a ponta dos dedos nos nós e nas rugas. Ninguém ali, além de Gabriel e Jean, sabia que Clay enterrara sua mãe naquele local. Ele pretendia levar Talia ali qualquer dia, mas ainda não tinha juntado coragem para fazer isso. Sua filha era insaciavelmente curiosa e ia querer saber como a vovó morreu, mas havia coisas que uma garota de 9 anos não deveria saber. Não havia nada marcando o túmulo, nem mesmo uma lápide e que uma única pessoa que lamentava a ausência de Talia Cooper pudesse colocar uma coroa de flores ou acender uma vela. Só havia as palavras escritas na madeira: seja gentil. Como se a pessoa que tivesse feito aquilo estivesse chorando, ou fosse uma criança, ou as duas coisas no mesmo tempo. Então é isso, galera, terminamos o 4º episódio, parece que as coisas estão desenrolando. Finalmente, daqui a pouco teremos o 5º capítulo, Pedras, Meias e Sanduíches. Eu acredito que nesse capítulo vai ser bem mais interessante a história, apesar de que eles ainda precisam juntar mais 3 do bando, né? Então vamos ver aí quais são os próximos capítulos que todos irão estar reunidos e que todos já irão para a batalha. Estão ansiosos? Eu tô ansioso pra caramba, então espero vocês aqui para acompanhar essa história comigo, que aparentemente tá ficando boa a cada capítulo. Então é isso, taverneiros, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando e divulguem aí o livro e a história e o podcast para seus amigos. Então é isso, taverneiros, tenham uma ótima noite, um ótimo dia e uma ótima tarde e ótima semana para todos.